Ciência de hoje vamos conhecer o projeto Consciência Física, que demonstra os fenômenos físicos através de experimentos simples e baratos. No estúdio, a coordenadora desse projeto, a professora Georgina Rossetti. Nossa equipe foi até o Laboratório de Física para ver de perto estes experimentos. A reportagem é de Crislane Andrade. Você acha difícil entender conceitos físicos? Um grupo formado por professores, alunos e técnicos da UERJ mostra que o estudo pode ser fácil e divertido. O projeto Consciência Física demonstra fenômenos físicos através da elaboração de simples experimentos feitos com material de baixo custo. Um dos experimentos feitos aqui no Laboratório de Física da UERJ é o círculo cromático de Newton. Aqui ao meu lado está Adelino Carlos, o Carlinhos, técnico do laboratório. Ele vai falar para a gente sobre esse experimento. Carlinhos, como foi feito esse experimento? Como você pode ver, eu uso vários tipos de materiais. Aqui no caso, eu usei um papelão, uma folha de papel branco, usei um motorzinho de brinquedo, tá? Brinquedo velho, uma garrafa PET, tampinhas de refrigerante, um suporte para pilha e giz ou lápis de cor. Observem só. Como você pode ver. Aqui, ó, você vai ver cheio de cores, certo? Quando eu ligar, quando começar a girar, as cores vão se misturar e vai dar o branco. Mas você pode explicar para a gente qual é o objetivo desse experimento? O objetivo é mostrar para os futuros professores, né, que o experimento é um experimento simples. E a gente fala muito sobre, a gente pergunta assim, a cor negra. Eles ficam assim, cor negra, cor negra. A cor negra é a ausência de cor. E o branco é a junção de todas as cores. Vamos mostrar isso de uma maneira simples e barata. Aqui está o experimento. O projeto Consciência Física foi criado no final da década de 70. Tudo começou quando Carlinhos ajudou 3 alunos na construção de um experimento para a Feira de Ciências. Os professores que estavam aqui na parte da manhã, eles estavam ocupados e não puderam atender essas crianças. E eu estava naquela hora e os atendi. Eles queriam fazer uma feira de ciência e o experimento era chamado Eclipse. Eu não sabia o que era Eclipse. E pedi que eles me mostrassem um livro e, repentinamente, eu percebi que eles podiam pegar 2 varetas de churrasco, 2 bolas de isopor, que espetando as 2 bolas, uma em cada uma, e que colocasse ela na frente do abajur, aquilo chamava-se Eclipse. Eles retornaram 3 semanas depois, dizendo que foi o estande mais visitado e tinham levado 10. Assim começou essa trajetória de experimentos de baixo custo. Passaram-se os anos e eu fui atendendo 3, 10, 15, 100, 200, 300 pessoas. Teve um ano que atendemos aqui quase 3.000 pessoas. O projeto de Carlinhos fez tanto sucesso que chamou a atenção dos professores do Instituto de Física da UERJ. Aí os professores, vendo que aquilo era interessante, que auxiliava, eles pegaram no ano de 2000 e acoplaram essa ideia de experimento de baixo custo numa cadeira aqui na Física da UERJ, e o projeto criou-se chamado o Projeto Consciência Física. E está até hoje com um grande sucesso. O que você acha dessa forma de aprender física? É uma forma bem simples e barata de se aprender e também desenvolver o interesse dos alunos, que física não é uma coisa que se tem interesse normalmente. Essa oficina ela é boa porque a gente vê na prática a física e com certeza vai ajudar muito na escola, tanto para os alunos, até mesmo vai melhorar a aula dos professores. E é isso, até porque é de baixo custo, né? Então qualquer um pode fazer e pode aprender mais física. Olha, eu aprendo com prazer dessa forma, que é muito simples. É o dia a dia. Não tem custo nenhum para se fazer isso. É um plástico, um papelão, você aprende a física, o conceito dela. A senhora acha que essa metodologia acaba atraindo aqueles alunos que têm mais dificuldade com a teoria? Eu acho que sim. Quem mais responde a essa pergunta é o Carlinhos, porque ele atende os alunos no 9º ano, no ensino médio, e depois os alunos entram para o curso de física e vêm aqui conversar com ele, perguntando se ele se lembra que ele esteve no ano tal com o professor tal. Fora isso, os experimentos também,
minimizam as dificuldades que os alunos têm em relação aos fenômenos, porque às vezes você vê num livro uma teoria e quando o aluno vê no experimento, ele entende muito melhor. Há alguns experimentos que os alunos gostam muito por causa de entender a teoria, são, por exemplo, a imagem real, que o professor dá uma explicação, que eu me lembro que até eu mesma, como aluna na época, tive uma certa dificuldade de entender, mas o experimento demonstra perfeitamente o fenômeno. E o que eu mostrei ontem na sala de aula, as ondas estacionárias, que os alunos também ficam extasiados, porque no livro é muito bonito, mas você não sabe como vai conseguir aquilo, né? E na aula de ontem também, com a engenharia, quando eu mostrei um experimento que os alunos estavam achando até que era uma mágica, um experimento de tensão superficial, e eles estavam achando que era uma mágica, né? Então, reduz muito o receio que eles têm da teoria, ajuda muito no aprendizado da teoria. Como é que é a dinâmica da aula, hein? Os alunos fazem grupos para fazer o experimento ou é individual? É individual. O Carlinhos apresenta. Aliás, no início do curso, o que nós fazemos é uma aula em que eles aprendem a mexer com as ferramentas. O Carlinhos dá toda a orientação para eles, como bater com martelo, mexer com alicate, até como cortar uma garrafa PET com a tesoura, que não é tão fácil assim, para sair certinho, né? Não é tão fácil, né? Então, uma das primeiras aulas é essa, aprender a mexer com as ferramentas. E, por incrível que pareça, nós temos alunos que não sabem mexer com ferramenta, né? Tem uma experiência que é o foguete, que eles têm que acender o fósforo. Nós já tivemos alunas que tinham medo de acender o fósforo, né? Então, nós fazemos esse treinamento no princípio do semestre com as ferramentas. E depois, o Carlinhos mostra como faz, né? E cada um constrói o seu experimento. Para levar o seu, que é como nós dizemos, eles têm que ter um acervo. Então, eles vão ficar com um acervo de, no mínimo, 10 experimentos construídos. Os outros experimentos que eles quiserem fazer, eles têm sempre uma pessoa que possa ajudá-los a fazer o experimento. É só querer fazer o experimento. E alguns vêm e fazem, sim. Alguns até que já dão aula, o experimento, logo na semana seguinte, eles levam para a sala de aula para apresentar na sala de aula. Que alguns alunos dão aula em pré-vestibular comunitário, né? E eles então vêm falando, levei, os alunos gostaram, etc, etc. Para as pessoas de fora, os experimentos são apresentados e são explicados todos os fenômenos físicos relacionados aos experimentos, sem se falar em números. Nós não trabalhamos com números no nosso projeto. O projeto Consciência Física, além de atuar aqui na UERJ, ele vai até as escolas? Nós fomos na Semana da Ciência e Tecnologia, nós estivemos ano passado, ano retrasado, um outro ano que foi no Aterro do Flamengo também nós estivemos, né? E já demos muitas palestras nas escolas. Só que a palestra na escola, ela não é muito boa, porque nós somos obrigados a levar pouca coisa, né? E quando as escolas vêm aqui, além de ter um acervo maior, nós achamos que os alunos, principalmente das escolas públicas, eles passam a ter contato com a universidade, que é uma coisa muito boa. Nós achamos uma coisa muito boa. Então, nós preferimos que eles venham aqui. Isso aí são as visitas programadas? Agendadas. A agenda, a visita. Nós temos o horário próprio para isso, local próprio, né? E também selecionamos os experimentos, porque quando é nono ano, são alguns experimentos. Quando é ensino médio, são outros experimentos. Quando é primeira série, aí selecionamos o assunto, entendeu? Porque primeira série é um assunto, segunda série é outro, terceira série é outro. Às vezes vem pré-vestibular, ou pré-vestibular comum ou pré-vestibular comunitário. Aí nós sempre perguntamos aos professores o que eles querem. Nós atendemos assim, de acordo com a necessidade, né, do grupo, né?
Depois que o aluno faz o experimento, qual é a próxima etapa? Algum tipo de relatório? Eu peço sempre um resumo para o aluno colocar por escrito qual é o objetivo do experimento, quais os fenômenos que ele está observando, justamente para chamar a atenção dos nossos alunos para a questão da observação. Os nossos alunos, eles vêm do ensino médio, né, sem observação nenhuma, porque no ensino médio não tem essa parte experimental. São raríssimas as escolas que têm laboratório, né? Então, eles têm muita dificuldade de observar o que está à volta deles. E eu exijo um trabalho deles sobre isso, sobre os fenômenos que eles observam e aonde você vai aplicar tanto o experimento quanto os fenômenos. Porque eu já escutei falar pessoas que perguntaram para que a física, para que se estuda a física, né? E sem a física você não tem nenhuma das novas tecnologias, né? A senhora tem percebido quais são os experimentos que os alunos mais gostam de fazer? Tem alguns experimentos que eles ficam mais entusiasmados porque dá uma visão maior da física para eles, dá uma explicação daquela teoria, porque tem algumas teorias, eu vou ser honesta aqui, quando era aluna, eu não entendia aquela teoria. Eu fui entender, claro que mais tarde como professora, né? Mas eu me coloco no momento no lugar do aluno, então tem determinados experimentos, como é o caso que nós chamamos de imagem real, que você não entende a explicação do professor, como aquilo pode acontecer. E ali ele entende, ele vê, ele sente que aquilo realmente é verdade, né? Ontem mesmo na aula, numa outra experiência de ondas estacionárias, os alunos ficaram vibrando. Aí eles querem até fazer o experimento, porque você vê aquilo muito bonito no livro, mas não dá para você perceber. E o experimento mostra a realidade, mostra que realmente aquilo é possível. Durante esses anos, algum aluno criou um projeto novo, um novo experimento? Já. Tem um experimento que, inclusive, o Carlinhos nós andamos com ele, que é sobre ótica também. Foi um aluno que fez, inclusive o nome dele é Eugênio, mas realmente ele é um gênio. Então, ele fez o experimento, entregou ao Carlinhos. Tem alunos da engenharia que fizeram também o experimento, né, e entregaram lá. Eles criam também. Obrigada, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, a chamada de vocês. Tá? Prazer imenso. E para saber mais sobre o tema de hoje ou fazer algum comentário, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!